Quando chega aqui o nosso querido Jorge Folena, seja muito bem-vindo aqui. Não sei se o Adriano Diogo conhecia o Jorge Folena, por vir Adriano. não. Grande jurista, cientista político, advogado do Rio de Janeiro, está vindo aqui para falar um pouco com a gente da GLO, também da Palestina. Adriano, querido, vou liberar você me despedindo, agradecendo demais tua presença. O Adriano vai estar aqui toda semana conosco para comentar esses temas quentes e as questões aí no entorno político brasileiro que o Adriano conhece tão bem. Meu querido Adriano Diogo, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Jorge Folena, foi um prazer conhecê-lo. Se eu puder continuar assistindo, porque eu quero entender melhor essa GLO, que até agora não entendi para que fazer GLO. Meu Deus, só para usar essa agora para o Brasil. Muito obrigado, tchau. Abraço, Adriano, satisfação. Querido Adriano Diogo, a gente vai seguir aqui com o Jorge Folena. Deixa eu colocar a gente na tela aqui. O Diogo continua aqui no backstage, vai acompanhar. Folena, seja bem-vindo. Eu estou até aqui com uma reflexão aberta de dois dos maiores especialistas em segurança pública no Brasil. Deixa eu só localizar aqui, que é o Manuel Domingos Neto e o Luiz Eduardo Soares. E eles estão criticando a realização da GLO nos portos e aeroportos. Eu vou pegar alguns trechos aqui do artigo deles, mas primeiro eu te saúdo e peço para você fazer aí, em linhas gerais, como é que você recebeu o início das atividades aí. Eu vi ontem o Eduardo Paes reclamando dos tanques em cima do piso do porto, acho que do Rio de Janeiro, né? Boa tarde, Conde. Boa tarde quem está nos assistindo. Olha, primeiro, Conde, quero te cumprimentar, desejar muito sucesso aí no 11 News, né? E tenho certeza, seu índice de qualidade é muito grande. Então, você tem uma exigência muito grande, trabalha muito, né? Então, eu tenho certeza que cada vez mais sucesso para você, que eu desejo do fundo do coração. Tá? Parabéns aí pelas tuas iniciativas sempre arrojadas e para frente. Ô, Conde, com relação à GLO, né, sucessivas vezes aqui contigo, nós temos conversado, criticado a garantia da lei da ordem, inclusive como um instrumento jurídico constitucional. Nesses últimos anos de Bolsonaro, e até mesmo no governo Temer, né, nós, o campo progressista e democrático e popular, sempre fez a crítica contra o emprego sistemático que foi feito no passado dessas garantias da lei e da ordem. Inclusive, no Rio de Janeiro, onde isso foi colocado em prática em diversas oportunidades, chegamos à conclusão que garantia da lei e da ordem não levou nenhuma segurança pública, não levou nenhuma tranquilidade e não levou à solução de nenhum problema relacionado à área de segurança pública. Ao contrário, garantia da lei da ordem que foi introduzida anteriormente, elas levaram exatamente distúrbios, falta de tranquilidade por parte das populações periféricas, principalmente das áreas, né, das comunidades, que no Rio de Janeiro nós falamos, né, como favelas no Rio de Janeiro. Seja no caso da favela da Maré, seja no caso, né, do Morro do Alemão, onde tiveram garantias da lei e da ordem. As Forças Armadas não foram capacitadas a dar nenhuma segurança. Ao contrário. Muito bem. A garantia da lei e da ordem, como instrumento jurídico constitucional, foi uma imposição dos militares, inclusive no processo constituinte de 87, 88, como uma forma de assegurar a eles a chamada tutela militar. A tutela militar. Na verdade, não é papel de Forças Armadas exercer essa função de segurança pública. O papel de segurança pública deve caber exclusivamente às polícias. Às polícias. Então, esse dispositivo que está na Constituição, no artigo 142, e que foi, durante o governo de Bolsonaro, né, sempre exaltado por parte da extrema-direita como intervenção militar, como forma de empoderamento dos militares, né, para ter um controle sobre a vida dos civis,
Isso é completamente descabido, a meu juízo. Deveria ser revogado, retirado da Constituição. Já manifestei isso em diversas oportunidades. Inclusive, Conde, eu coloquei no meu Twitter, coloquei hoje, né, um texto em que eu explico isso. Está no meu Twitter um artigo que eu publiquei, né, sobre a garantia da lei e da ordem, que é incompatível com a ordem republicana. Coloquei para quem tiver interesse poder ter acesso e conhecer isso. Então, Conde, na verdade, garantia da lei e da ordem é contra tudo aquilo que nós defendemos de um Estado democrático, de um Estado em que os militares não digam o que nós devemos fazer. E quero lembrar que o 8 de janeiro foi marcado exatamente por uma tentativa de instalação de uma GLO. Todo aquele cenário foi criado para se estabelecer um estado de exceção no Brasil. Nós deveríamos ter aprendido, mas, infelizmente, né, não é isso que aconteceu. Eu entendo politicamente, né, de alguma forma, o que o governo fez diante do que aconteceu no Rio de Janeiro. Mas quero frisar, né, perdemos mais uma vez uma oportunidade de deixar os militares no lugar deles, que é nos quartéis e não nas ruas. Então, veja, né, até de uma forma cômica, triste, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, né, dizendo que a Marinha colocou tanques na Praça Mauá do Rio de Janeiro. Quer dizer, é uma coisa assim desnecessária. Não vai ser com canhão, não vai ser com tanque que nós vamos resolver os problemas, né, os problemas da segurança pública. O problema da segurança pública vai ser resolvido com inteligência efetiva, para saber aonde efetivamente está acontecendo, né, essas incursões de droga, de armas e de tudo que há de ilegal no país. Ô, Folena, deixa eu só aproveitar. Eu estou colocando na tela aqui para vocês esse excelente artigo da revista Fórum sobre a GLO, né? Então, aqui, a GLO, péssima ideia, Manuel Domingos Neto e Luiz Eduardo Soares. O Manuel Domingos Neto é conhecido como o maior especialista na questão militar, acabou de publicar um livro, já veio aqui conversar com a gente, e o Luiz Eduardo Soares como o maior especialista em segurança pública. Eles escreveram um artigo a 4 mãos. Eu vou só destacar aqui, né? Confundindo funções diferentes, o governo fragiliza a defesa do Brasil e desprotege a cidadania. Então, até recomendo o artigo para quem quiser se inteirar melhor, que está na homepage da revista Fórum. Quer dizer, eu acho que o Dino, quando apresentou, Folena, e todo o nosso respeito ao Flávio Dino, sempre tendo uma atuação muito forte, ele disse que consultou os maiores especialistas do Brasil. Não consultou esses dois, me parece, né? E me pareceu também que havia ali uma certa comoção por parte do ministro da Defesa, que é o Múcio Monteiro, em querer, né, fazer um esforço, as Forças Armadas quererem participar desse processo. Acho que eles gostam disso, eles não deveriam gostar disso, né? Porque é ruim para eles. Né? Ô, Conde, olha só, vamos lá, você tocou no ponto. Olha, os militares estão em baixa. Por quê? A CPI do 8 de janeiro os colocou, né, indiciou diversos generais, inclusive o comandante da Marinha, o ex-comandante da Marinha, que foi denunciado de que ele toparia fazer um golpe de Estado. Diversos generais, volto a dizer, do Exército, o ex-comandante, o ex-ministro do Heleno, o ex-comandante do Exército, que depois virou ministro da Defesa, Paulo Sérgio, generais da Ativa. Ou seja, Conde, não era o momento, né, para resgatar militar. Resgatar militar, agora era a hora da gente incentivar, aprofundar o debate dos erros que esses militares cometeram, seja no passado, durante a ditadura, seja no presente, durante o que nós verificamos do governo Bolsonaro e agora, né, na tentativa de golpe de Estado que fizeram no 8 de janeiro. Então, Conde, não era a hora
para chamar militar para atuar na ação de segurança pública. Não era a hora. O presidente Lula disse que ele não iria convocar a GLO. E o ministro Múcio fazer esse papel, ele estava ali, na verdade, defendendo os interesses dos militares que estavam fragilizados. Estavam, não volto a dizer, estão fragilizados. Os militares não nos vão dar segurança. Eles não nos deram no passado. Volto a dizer, tivemos já diversas GLOs. E essas GLOs, ao contrário, não nos deram segurança. Houve uma intervenção militar, uma intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro, que foi entregue aos militares, ao Braga Neto, que era o interventor, e, ao contrário, não resolveu o problema da segurança pública do Rio de Janeiro. A vereadora Marielle morreu e esses militares estavam à frente da segurança pública e não conseguiram evitar o assassinato dela, nem também fazer a investigação correta e adequada. Então, os militares não vão resolver. Agora, colocar militar nisso é empoderar os militares. É aquilo, é a chamada tutela. A tutela militar se dá por força da garantia da lei e da ordem. É um poder espiritual que eles têm desde o início da República. Esse dispositivo de garantia da lei e da ordem, ele é de origem monárquica, ele não é de origem republicana. Eu tenho falado isso sistematicamente, Conde. Só pegar aqui diversos lives que nós já fizemos, eu e você, sobre isso. Então, quer dizer, eu assisti a entrevista do ministro Flávio Dino. Eu gosto do ministro Flávio Dino, sou admirador dele, mas eu quero também fazer uma crítica, e o Estado Democrático de Direito nos possibilita criticar. Quando tiver que criticar, nós vamos criticar. Se tiver que elogiar, nós vamos elogiar. O ministro disse que essa era uma GLO diferente. Não existe GLO diferente. Só há uma GLO. Não há dois tipos de GLO. Fazer uma GLO numa área de aeroporto, numa área de porto, não significa que não seja que seja diferente das outras GLOs, porque é a garantia da lei e da ordem. Ou seja, você está empoderando os militares. É muito melhor fazer uma ação de inteligência. Vejam, são diversos militares na rua, nas ruas do Rio de Janeiro e de São Paulo. Volto a destacar o que apresentou, a crítica apresentada pelo prefeito do Rio. A Marinha, simplesmente de uma forma ilegal, colocou tanques na Praça Mauá do Rio de Janeiro, causando danos à prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Eles não podem fazer isso, Conde. Então, na verdade, eu estou falando com veemência, porque não é, o Manuel Domingos é meu amigo, né? Nós já conversamos muito sobre isso. O Manuel Domingos defende uma reforma militar, muito mais do que retirar a GLO da Constituição, no artigo 142, como propõe, né? Pelo menos até então estava propondo o deputado Carlos Zaratini. Então, Conde, são muitos intelectuais, muitos pensadores do campo progressista que estão se colocando contra a GLO. A GLO, no momento em que os militares estavam fragilizados, nós estamos empoderando os militares. Um dos problemas da democracia brasileira passa exatamente pela questão militar. Porque esses militares nunca defenderam os interesses do país e jamais defenderam o povo brasileiro. Ao contrário, sempre se serviram durante toda a história republicana para reprimir o nosso povo, pobre, preto e periférico. Então, não dá para aceitar isso com passividade. Tá aí o Jorge Folena sempre, essa veemência tua é sempre muito bem-vinda, viu, Folena? A gente precisa disso. Aliás, eu reivindico isso um pouco, inclusive no tratamento para as questões referentes a Gaza, né? A veemência é fundamental, quer dizer, o tom da fala. E o tom da fala do governo brasileiro, a meu ver, com todo respeito pela imensa qualidade do Itamaraty, do próprio presidente Lula, que tem compromisso e que sofre muito em ver o genocídio que transcorre em Gaza nesse momento, o tom poderia ser mais forte. Então, quero trazer então esse tema para você, já que nós demos aqui um parecer, enfim, um comentário, uma crítica com relação a GLO. Não sabemos o que vai acontecer, né? Porque começou agora e provavelmente pode ter um desgaste político mais adiante aí nos portos e aeroportos em função de pessoas que vão se sentir invadidas, né? Possivelmente por essa, né, natureza da imperícia do caso das Forças Armadas estarem numa questão policial. Sobre Gaza, Folena, hoje mais estrangeiros foram repatriados, menos os brasileiros.
soa já como uma espécie de retaliação. E presidente Lula, alguns rumores de que ele vai subir o tom se de fato isso se confirmar. Como é que você está vendo essa movimentação e a posição de Israel, né? Que é assim, sempre muito triste a gente ver tudo que está acontecendo ali. Conde, primeiro dizer com muita clareza que o presidente Lula, sempre desde o início, ele começou uma forma ele estava tentando compreender o que estava se passando, e depois que ele compreendeu, ele levou o tom. Se colocou, inclusive disse que Israel estava praticando genocídio. Isso foi dito pelo presidente Lula em diversas oportunidades. Ou seja, o chefe de Estado do Brasil tem uma posição clara a respeito do tema. Assim ele tem colocado. E, Conde, sem dúvida nenhuma, quer dizer, o que Israel está praticando, inclusive com relação ao Brasil, o embaixador israelense se reunir com bolsonaristas, isso é inconcebível. Isso não é o papel dele. Né? Quer dizer, se reunir com a extrema-direita brasileira, fazendo política até partidária, né, da qual a extrema-direita está vinculada a esses partidos, é inadmissível. O Itamaraty deveria sim chamar o ministro das Relações Exteriores do Brasil, chamar esse embaixador para uma conversa, que ele vinha esclarecer que história é essa dele estar conversando com a extrema-direita brasileira. O papel dele é outro, é um papel de relação, né, com o institucional, é com o governo, e não com essa gente. Com relação à postura do Estado de Israel, Conde, está claro. Né, o governo de Israel, né, tem uma postura fascista, nazista. Eles estão praticando genocídio, Conde. Eles estão atacando ambulâncias. Então, quer dizer, isso é inadmissível, isso é crime. Crime de guerra, está dito pelo mundo inteiro, reconhecido pelo mundo inteiro. E agora, um ministro, né, de Israel, antes já tinha um outro que falou que nós estávamos diante de animais, se referindo aos palestinos, logo no início, que eles eram animais. Olha o tratamento, eu não posso classificar isso como outra coisa, que não ser, né, pessoas que têm uma visão fascista. Fascista. Infelizmente, estou me referindo ao governo, a essas pessoas, essas autoridades que têm essa manifestação. Eu não estou me referindo, né, para deixar bem claro, ao povo de ascendência judaica. Não estou me referindo a eles. Até porque cada um tem sua posição. E com certeza me parece que a maioria do povo em Israel tem se colocado contra o governo de Israel nas ações que tem praticado. Muito bem, essas ações, Conde, né, são ações inconcebíveis diante de tudo que nós estamos vendo. Quer dizer, eles estão expropriando, estão matando as pessoas, né, expulsando do seu território, não há menor respeito. Ou seja, nós estamos falando de expropriação de terras associada a assassinatos. As pessoas estão morrendo, são crianças, são mulheres, são idosos. Quer dizer, não há um menor respeito. Então, se eles colocam uma questão de guerra, né, a ação que eles estão colocando, punindo coletivamente, são todas ações ilegais, inadmissíveis. Eu tenho colocado isso, mas a crítica, Conde, maior que eu quero fazer aqui no país, com relação a Israel, já está dito o recado, é claro. Agora, nós temos que fazer uma crítica também às instituições brasileiras. Né? Eu vou falar na área jurídica. Diversas instituições brasileiras, quando teve o início da situação que aconteceu em Israel, no início de outubro, fizeram notas em defesa do Estado de Israel, e, de fato, é o que aconteceu. Notas em defesa. Agora, o que está acontecendo, depois que Israel começou a fazer em Gaza, particularmente, em toda a Palestina, mas em Gaza, não há nenhuma nota de nenhuma entidade de direitos humanos, eu não tenho visto a defesa também do cumprimento das regras elementares dos direitos humanos. Não tenho visto, infelizmente. Entidade na qual eu faço parte, inclusive. Isso que me deixa triste. Triste. Mas eu tenho me posicionado e vou continuar me posicionando. Eu não vou aceitar com passividade esse tipo de comportamento. Por quê? Se as pessoas têm medo, se as pessoas não querem perder seus trabalhos, se as pessoas não querem perder seus negócios, eu até entendo, mas estão se acovardando. Eu estou vendo, nós estamos vendo diante dos nossos olhos, das nossas lentes, o que está acontecendo. O que está acontecendo. São crianças. Sem querer te interromper, mas tem gente que sofre retaliação porque defende a Palestina, né? É isso que você está falando. Exatamente, é isso mesmo. Exatamente, eu sei disso. Então, as pessoas ficam... Aconteceu agora com o padre Júlio Lancelotti. Sim. Qual o problema? Ele não tem o direito de se manifestar em defesa de uma causa,
como eu estou me manifestando aqui, como você vai se manifestar e tem se manifestado, porque querem tirar, né, o nosso direito de fazer uma defesa justa. Ou coisa, nós estamos falando por justiça. Nós estamos falando de pessoas que estão sendo expropriadas das suas casas, dos seus territórios, do convívio com as suas famílias, por interesses outros, por interesse de expropriação e por interesses também relacionados ao que está acontecendo no mundo. No mundo hoje. Há uma mudança no mundo. São 2 porta-aviões, diversos navios dos Estados Unidos e europeus, Reino Unido, né? No Mediterrâneo, numa ameaça constante, não apenas a faixa de Gaza, vamos colocar assim, né, e a Palestina como um todo, mas também aos países que estão resistindo a isso, que não estão aceitando, o caso do Irã, o caso do Egito, o caso da Turquia. Então, diversos países, e digo mais, Cone, nós já falamos isso na semana passada aqui, esses países que abrem o olho. Hoje eles estão perdendo, hoje é a Palestina que está sendo expropriada das suas terras. Amanhã serão eles. Será a Síria, será o Líbano, será a Arábia Saudita. Com certeza. Porque nós estamos falando de um jogo político e um jogo de expropriação. O que está em debate aí, Conde, volto a destacar, é uma brutal luta de classes. São a classe dominante do mundo, rica, egoísta, que só quer para ela, que quer tomar tudo e de todos. E no governo de Israel tem essas pessoas que pensam assim e não aceitam viver na paz e na harmonia. Mas, de qualquer maneira, o mundo está atento a isso. O Arbex disse isso aqui, você está reiterando. Olha só, gente, estamos chegando ao final aqui do nosso 11 News, desta gloriosa quarta-feira, 8 de novembro de 2023. Twitter do Jorge Folena aqui para quem quiser segui-lo. Recomendo, twitter.com/Folena Jorge, né? Tudo junto, facinho de achar. Eu quero agradecer. Tem os últimos comentários aqui para ler. A Renata perguntou: Adriano Diogo, o senhor é pai do Caetano ou Mairlan? Vou perguntar para o Diogo na próxima vez que ele estiver aqui. A gente fala, tá bom, minha querida? Edson Antunes: a milícia do Rio de Janeiro domina a Leste, domina o Estado. Ivo Miranda Gomes: perfeito esse comentário, doutor Folena. Penso que deveria ser comentarista permanente do 11 News, mas ele é comentarista aqui toda quarta-feira. O Folena está aqui. Folena, meu querido, muito obrigado. Tamo junto mais uma vez. Sempre uma felicidade conversar contigo, sobretudo pelo, enfim, o grau de seriedade que você traz aqui nos seus comentários. Agradeço a todos que nos acompanharam aqui, a todos que fizeram superchat, que colaboraram conosco também financeiramente. E amanhã estaremos de volta pontualmente às 11 da manhã. Jorge Folena, obrigado. Valeu, sucesso, Cone. Muito sucesso. Obrigado para todos nós.